Agora a gente vai falar sobre os alimentos que ajudam na pele, nas unhas e no cabelo. Às vezes as unhas são quebradiças, o cabelo também, tá desidratado. Aí você pensa, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Será que eu tô comendo errado? Pode ser. E para esclarecer mais esse assunto, eu recebo o nutrólogo, médico do esporte, membro da Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia, Dr. Patrick Ferreira. Seja muito bem-vindo. Como vai? Outro abraço assim à distância. Abraço. Te convido para sentar ali e eu sento lá. A gente assim vai mantendo um pouco do distanciamento, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente e por ter aceitado esse assunto que eu tenho certeza que para as nossas telespectadoras é importante, principalmente nessa época de quarentena. As mulheres estão se queixando muito, elas mandam mensagem: Cláudia, minha unha não para de quebrar, o meu cabelo está caindo, a minha pele está ressecada ou está acneica. Isso tem a ver com a alimentação, doutor? Cláudia, tem. E assim, esse é um tema muito importante porque, por incrível que pareça, no último mês a gente viu muita gente com essa mesma queixa em consultório. Pessoas que eu não atendia, que acabavam indo para o dermatologista, mas chegava para a gente falando assim: doutor, qual é a sua queixa? Meu cabelo está caindo, minhas unhas estão esfarelando. E aí você falava: opa, o que está acontecendo? Né? Então, é algo muito interessante porque, assim, eu até precisei mergulhar mais a fundo, porque eu sabia a parte dos nutrientes, como você corrigir isso, mas o que aconteceu? E é interessante, o Ítalo estava aqui antes, porque uma grande parte disso é do estresse que nós acabamos de passar e que ainda estamos passando, né? Tem algo que a gente chama que é o eflúvio telógeno. Então, o cabelo ele tem as fases de crescimento. Toda vez que a gente passa por um estresse muito grande, e aí eu precisei ir buscar isso, não só pela minha parte nutrológica, porque era a minha queixa dos meus pacientes, você falava assim: então esse cabelo passou por um estresse, parou de crescer, e olha que curioso, ele geralmente cai 1 a 2 meses depois do estresse. Que aconteceu quando? Abril. A gente está em junho. Então, agora as pessoas estão com as queixas, mas isso começou lá no mês de abril. Olha lá que interessante. Bom, agora como a gente está com um nutrólogo, né? A questão é tentar entender o que a gente tem aí de alimentação que possa trabalhar a nosso favor. Existe isso? Existe, né? Tanto existe a questão alimentar, que é óbvio que isso vai melhorar, por exemplo, se eu tenho uma boa alimentação, se eu consigo ingerir frutas, verduras, legumes, as folhas verdes, que são ricas em complexo B, né? E aí do complexo B, por exemplo, a gente fala muito do ácido pantotênico, que é a B5, a gente fala da biotina, que todo mundo conhece, né? A gente pode falar do silício orgânico também, que ali você encontra na maçã, na laranja, né? Você pode falar um pouco até da abóbora, que é rica em vitamina A, C, E. Então, assim, lógico que para que eu consiga suprir tudo aquilo que eu preciso para esse momento onde meu cabelo caiu muito, minha pele ficou opaca, minha unha está desmanchando, não vai ser somente com as frutas e verduras que a gente vai conseguir fazer essa reposição. Mas o fato é que se eu já levo uma vida, um estilo de vida saudável, o meu corpo já tem alguns estoques e ele aproveita desses estoques nesse momento que agora eu preciso que meu cabelo caiu, ele tem que crescer. Então, é importante a gente manter aí aquele padrão que eu sempre falo, né? De uma boa alimentação, o equilíbrio do estresse, o exercício físico. Agora, tem novidades, inclusive eu sei que você faz um trabalho diferente, né? É o trabalho da sorologia, é isso? Como é que funciona isso? O que acontece? O que a gente tem visto é que depois que a industrialização chegou, a maioria das pessoas criaram um desequilíbrio intestinal. Então, a gente tem pessoas que desenvolvem ansiedade porque a conexão intestino-cérebro modificou. As bactérias que eu tinha ali, elas não são mais as mesmas. Elas não mais absorvem aquilo que eu precisava que absorvesse. Se eu levo essa alimentação adequada, eu vou cultivando bactérias intestinais do bem. Mas se eu tenho uma alimentação desregular, esse intestino absorve muito pouco. E aí a gente pode falar também de algumas pessoas que fizeram cirurgias bariátricas, outras que têm problemas na tireoide. Então,
Se eu absorvo muito pouco, existe outra forma de eu fazer essa reposição, né? Que a gente acaba defendendo aí uma estratégia da linha ortomolecular, né? Não é uma especialidade, mas é uma estratégia, que ao invés de eu entregar isso via oral, eu posso entregar via soro. Então, eu coloco aquelas vitaminas no soro, aquilo que o meu corpo quer, ele vai utilizar, e aquilo que é óbvio que eu já tenho vai sair um pouco, ou seja, pela urina ou pelas fezes. Mas isso são estratégias específicas que a gente acaba utilizando. Por quê? Porque as pessoas agora precisam de uma resposta rápida. E, no caso, esse trabalho com o soro dá uma resposta mais rápida do que as pessoas que ficam tomando as cápsulas e tal, ou tentando fazer uma superalimentação. Isso, porque tudo que eu tento absorver, eu vou perder 30%, 40%. Aquilo que você dá por via parenteral, que a gente fala que é intramuscular, ou diretamente na veia, eu tenho 100% de biodisponibilidade. Agora, se o meu corpo vai utilizar tudo aquilo ou não, aí é uma outra situação, né? E alguns pacientes falam, mas doutor, eu tomando esse tanto de vitamina, eu não vou engordar? Não, não é a vitamina que engorda, né? Porque o nosso corpo é inteligente, aquilo que eu não preciso vai sair na urina. Mas com esse problema todo da ansiedade, eu até preciso achar uma desculpa, porque eu engordei, eu descontei na comida, a minha relação com a comida foi pior, e aí eu vou achar uma desculpa na vitamina, que não é a questão. E é impressionante, né? Nessa época, tá todo mundo, isso é geral. Com todos que eu falo, as pessoas comentam, nossa, o que eu tô comendo de doce. Por que a gente tem vontade de doce? Depois eu quero que você fale se o doce pode prejudicar a nossa pele. Perfeito. Essa é uma pergunta que eu vejo e trato muito. Tem um grande hormônio no nosso corpo que chama cortisol. Toda vez que a gente dorme mal, você não tem um pico adequado do cortisol, que é um hormônio que ele vai fazer toda a nossa regulação de ciclo circadiano, dia, noite, cortisol de dia, melatonina à noite. Quando eu tenho uma desregulação no ciclo do cortisol, a primeira coisa que acontece no outro dia, tudo bem que uma parte é porque eu construí essa relação alimentar e eu trago às vezes isso de família, mas outra coisa é porque o meu corpo precisa compensar aquele sofrimento de outra forma. E essa compensação, eu sem perceber, vou para o doce, porque é uma fuga. Tanto é que uma das minhas perguntas para os meus pacientes é, você é do doce ou do salgado? 70%, 80% é do doce. Eu, quando tive aí, fazia a parte hospitalar bastante, hoje eu faço muito menos, mas era incrível. No dia que eu tinha uma noite mal dormida no hospital, no outro dia parecia que eu queria comer qualquer doce que aparecesse na minha frente. Então, você vê, a questão da gente regular nosso ciclo, regular os hormônios, porque aí até as compulsões elas diminuem. Olha que interessante isso. E quando a gente cuida do nosso intestino, a gente também melhora essa questão da compulsão? Melhora, né? Hoje a gente fala de algumas bactérias do bem, né, e as relações entre firmicutes e bacterióides. Não vou entrar nesses detalhes, mas é a questão que estava se discutindo muito no ano passado. Existe uma flora bacteriana do magro e do obeso? Não é bem assim, mas de uma certa forma tem alguns trabalhos que mostraram. Se você pegar folhas e der para uma pessoa que ela já tem uma desproporção dessas bactérias, que ela é gorda, obesa, né? Vou falar desse sentido, e a outra que é magra, o obeso, infelizmente, ele vai absorver mais calorias com a mesma quantidade de folhas, eu não estou nem falando de nada, estou falando de folhas, que é um alimento excelente, do que o magro. E aí, eles chegam muito no consultório e falam assim, doutor, eu falo para o médico que eu não estou comendo nada e estou engordando, e eu acredito. Porque hoje a gente tem embasamento científico para isso, né? Então a culpa às vezes não está nela, às vezes a culpa está naquilo que o corpo dela foi construindo ao longo da vida. Então é verdade, as pessoas às vezes falam assim, eu cheguei perto de um chocolate e ganhei 2 quilos. É quase isso, mas hoje a gente pode modular melhor e cada vez a gente discute mais as conexões do intestino com todo o nosso corpo. Então tem que cuidar bem do intestino. Agora, a pergunta que eu tinha lançado é, se a gente come doce,
gordura, o chocolate, a gente fica com a pele pior, a unha, o cabelo, eles sentem? Sente, sim. Porque aí você está colocando um açúcar, né? Então, o problema do doce está nos refinados, está no açúcar. E aí, quando você coloca açúcar demais, você tem toda essa desregulação hormonal. Então, a pele ela fica mais oleosa, né? Tem uma tendência, então, a você aumentar a questão da acne, né? Ok. Então, se eu coloco um doce bom, por exemplo, na própria dieta, que até a gente falou bastante há pouco tempo, a Sirt Food, né? Que foi que a Adele emagreceu, fazendo essa linha, ela ativa a linha, os neurotransmissores, as enzimas das sirtuínas. Então, se eu como um doce, por exemplo, um chocolate, que ele tem ali 70% cacau, 80% cacau, não vai ser esse doce, lógico, depende da quantidade, que vai piorar a minha pele. Mas se eu acabo ingerindo um doce que ele é muito rico em açúcar, não tem benefício nenhum, não ativa essas sirtuínas, aí sim esse vai piorar bastante. Perfeito. Bom, eu amo esse assunto e, por mim, a gente tem que falar sempre de alimentação aqui, porque eu acho que a gente é mesmo muito daquilo que a gente come, né? A nossa saúde física está muito ligada à nossa alimentação. Então, eu vou te convidar para voltar outras vezes. A gente quer aprender mais e foi uma alegria te receber, tá bom? O prazer foi todo meu. Muito obrigada. Dr. Patrick Ferreira, ele está no Instagram como Dr. Patrick Ferreira e o telefone é o 11 9 4508 4277. Muito obrigada e até a próxima, doutor. Vamos cuidar obrigado. bem agora do nosso intestino, cuidar bem da nossa alimentação, porque isso é importante, né? É essencial. Obrigada, até a próxima, viu? Até a próxima.